A paz do Senhor, dos irmãos. Vamos estar iniciando mais um dia na presença do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Pai do Senhor, pastor André, Camila Bong, Thaís acabou de entrar, paz do Senhor, pastor José Aparecido, evangelista irmão Darcy, paz do Senhor. O áudio está bom, meus irmãos? Dá um ok se o áudio está bom. O volume. Vocês estão ouvindo bem. Vamos estar aguardando mais um pouquinho, entrar alguns irmãos. Como que tá o áudio, irmãos? Tá bom? Tá bom. Obrigado, evangelista Darcy. Hoje vamos estar explanando um pouco da palavra do Senhor, de Atos 27 e 28, e também ao livro de Romanos, do capítulo 1 ao 4. É bastante coisa, mas eu creio que os irmãos têm estudado, né, a palavra do Senhor dia a dia. E o livro de Romanos é um livro bastante importante para a Bíblia, né? Para nós, que é conhecido como o livro teológico do Novo Testamento. E muitos tratam a carta de Romanos como o Evangelho segundo Paulo, né? Que ele esclarece muito bem sobre a salvação, fé em Cristo, sobre a obediência ao Senhor. E nós temos aprendido bastante. Então eu creio que os irmãos têm estudado bastante, têm entendido bastante. E vamos estar iniciando aqui no Atos 27, que é o finalzinho do livro de Atos, ao qual nós já aprendemos bastante. Ontem o pastor Pierre trouxe uma palavra maravilhosa. E vamos estar finalizando. E eu quero trazer uma palavra nesta noite, em Atos 27, que é uma passagem muito importante da Bíblia. Muitos às vezes não têm dado valor em Atos 27, mas esse Atos 27 nós podemos aprender muitas coisas. E nesse momento ao qual nós estamos vivendo nesse momento, nós podemos aprender para o nosso dia que nós vivemos hoje. Vamos estar fazendo oração para que nós possamos estar iniciando. Obrigado pelos irmãos que já estão aí. Mariana Araújo, Carol Nunes. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Vamos estar fazendo oração. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, porque mais uma vez aqui estamos na tua presença para podermos aprender mais um pouco da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Senhor, esteja ministrando, ó Senhor, nos nossos corações. E que nós possamos, através de Ti, ó Pai, aprender mais um pouco da Tua palavra. Que os Teus filhos, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, estão indo nos Teus lares, ó Deus, acompanhando, ó Pai, esta live, ó Deus, ao qual nós vamos estar aprendendo de Ti, ó Senhor. Que o Senhor possa estar visitando a cada um, abrindo a mente, o coração. E que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, estar no momento abençoado na Tua presença. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, vamos estar iniciando Atos 27. Nós sabemos que Paulo, Atos é o livro histórico do Novo Testamento, e qual narra com precisão a missão a qual Paulo fez, as igrejas que ele abriu, por onde ele passou, os irmãos, e Atos é
conta um pouco do final da última viagem de Paulo. E nós sabemos que essa última viagem que Paulo fez, aqui narrada, que foi para Roma, foi uma viagem bastante perturbada, teve bastante lutas, e qual Paulo sofreu muito. E às vezes, se nós olharmos para Atos 27, pelo que Paulo passou a caminho de Roma, foi um sofrimento diferenciado. Porque nessa passagem a qual Paulo vai a Roma, ele teve fome, naufrágio, ele foi picado por cobra, ele sofreu bastante. E nós sabemos que a viagem de Paulo a Roma era uma viagem que Paulo desejava em seu coração. Porque se nós olharmos em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo está fazendo a ação de graças, quando ele escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 10, ele pede oração aos irmãos de Roma, dizendo, rogando para que em algum tempo possa ter, pela vontade de Deus, uma próxima viagem para ir até a vós. Era algo que ele planejava, é algo que ele queria, mas ele era impedido. Em Atos 23, no capítulo 11, nós vemos também que o anjo do Senhor, Atos 23, capítulo 11, o anjo do Senhor apareceu para Paulo numa certa noite e dizendo, vamos estar lendo, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Aqui Paulo já estava preso em Jerusalém, sendo julgado, passando por açoites. E o anjo apareceu numa noite a Paulo e animou a Paulo, falando para que, da mesma forma que Paulo havia pregado em Roma, ele também iria pregar. Ele tinha pregado em Jerusalém, ele também iria pregar em Roma. Então Paulo, quando ele se encontra no capítulo 27, ele estava debaixo da promessa do Senhor que ele iria a Roma. Ele tinha essa convicção que ele iria a Roma. Mas nós vemos que a circunstância a qual Paulo estava iniciando a sua viagem era uma circunstância que não estava nas mãos de Paulo. Ele era prisioneiro. E a palavra fala que Paulo, mais uns soldados e outros prisioneiros iniciaram a viagem em direção a Roma. E se nós formos analisar que Paulo partindo, no início da viagem, Paulo, interrompendo a viagem, Paulo estava num porto de Laceia, aguardando o momento oportuno para eles continuar a viagem. Só que a época da viagem era uma época que iniciava o inverno e era muito perigoso para as navegações. E no versículo 9, Paulo ademoesta aquele comandante do navio, aqueles que chefiavam a viagem, dizendo que não era bom fazer aquela viagem naquele momento, porque era perigoso, ia ser tempos difíceis, e se não obedece, se fizesse acontecer muitos danos, e muitos poderiam até mesmo perder a vida. E nós vemos que aquele comandante do navio, ele não deu ouvido para que Paulo falou. Aquele comandante do navio, ele preferiu ouvir o conselho daqueles que eram seu superior ali, e não ouvindo o que Paulo falava. Nós vemos aqui, irmãos, nós aprendemos aqui nesse início uma coisa muito importante. Paulo, ele estava debaixo da promessa do Senhor que ele iria a Roma. Paulo, ele já havia expressado na carta aos Romanos o desejo de estar com os irmãos a Roma. Se nós formos olhar para os olhares humanos, formos trazer para os dias de hoje, era um momento em que o Paulo poderia se regozijar e falar assim, finalmente essa de eu ir a Roma está se cumprindo. Mas nós vemos cautela em Paulo. Nós vemos que Paulo, ele mesmo sabendo que aquela viagem seria um cumprimento da promessa do Senhor, do desejo do seu coração, Paulo, ele olhou para a circunstância daquele momento
Ele sabendo que era inverno, que não ia ser uma viagem segura, porque o Espírito Santo era com Paulo e com certeza o Espírito Santo ministrava em seu coração, ele aconselhou que não era o momento. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes que nós, debaixo da promessa do Senhor, nós encontramos certos momentos na nossa vida em que tudo desenha para se cumprir aquilo que o Senhor tem nos falado e tem prometido a nós, aquilo que é desejo do nosso coração, e nós não olhamos para a circunstância do momento. Então Paulo, ele olhou para a circunstância daquele momento e aconselhou: não é momento, vamos nos resguardar, porque será perigoso. Então, meus irmãos, não importa se você tem a promessa do Senhor, se você nutre em seu coração o desejo de fazer algo, você tem que olhar também a circunstância do momento, se realmente naquele momento vai ser um momento propício para se cumprir aquilo ao qual o Senhor tem na sua vida. Só que nós vemos que Paulo, ele deu esse alerta ali naquele navio, só que Paulo era um prisioneiro. Paulo, ele não tinha controle daquela situação. E muitas das vezes nós encontramos em situações ao qual nós somos envolvidos em certos problemas na vida que você não escolhe para você. Você talvez tenta aconselhar aquele seu superior, aqueles que estão à sua volta, que não é momento, que pode ser perigoso, mesmo sabendo que para você é o cumprimento de uma promessa, mas você com a orientação do Espírito Santo, você vê que aquele momento vai ser perigoso e pode, muitas das vezes, muitos perder a própria vida. Então nós vemos que Paulo, ele não tinha controle naquela situação. E ele fez o seu papel, ele aconselhou, só que ele foi envolvido. Ele estava naquele barco e ele foi obrigado a caminhar. Meus irmãos, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Nós estamos vivendo um momento na nossa vida agora atual, que é um momento que nós não escolhemos estar. É um momento ao qual você e eu não escolhemos estar hoje na Inglaterra, neste momento, e essa circunstância, talvez por decisões equivocadas, quantas pessoas têm perdido as vidas, muitas pessoas têm perdido o seu trabalho, o seu emprego, mas é coisas que você está vivendo e você é obrigado a passar por isso. E Paulo era obrigado, porque ele era um prisioneiro. E nós estamos aqui, nós querendo ou não, nós somos obrigados, porque nós não temos para onde ir. Se nós formos voltar para o nosso país, lá também tem os seus problemas. Se nós formos para outro país vizinho, também tem os problemas. Então o que acontece? Nós temos que ficar no barco que estamos e prosseguir. E confiar no Senhor. E confiar porque o nosso Senhor, Ele é o dono de tudo. É Ele que está no céu com a sua visão, com a sua vontade, e Ele que nos conduz. E nós vemos que, voltamos para a palavra, Paulo, aquela viagem, ela se seguiu. E num determinado momento, a palavra fala que de repente veio uma grande tempestade. E aquele navio, ele começou a chacoalhar de um lado para o outro, e aqueles comandantes, aqueles marinheiros começaram a se desesperar, começaram a jogar muitos pertences que haviam naquele navio fora. E aqui Lucas narra nessa passagem que por vários dias eles ficaram sem alimento, sem se alimentar, devido à tempestade. E no versículo 20, a palavra fala assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvar. Nós vemos que aquela decisão daqueles marinheiros, ao qual colocou Paulo na mesma situação, colocou todos que estavam naquele barco a perder a esperança de se salvarem. Quantas pessoas, hoje mesmo eu falei com uma pessoa por telefone e ela me falou que já não tinha mais esperança. E desânimo. Às vezes a luta é tão grande,
às vezes o seu momento, porque nós estamos numa luta que todos foram envolvidos, mas cada um tem a sua particularidade. Cada uns está no trabalho, outros não está. Uns têm condição de ter uma assistência do governo, outros não têm. Então, para uns, enquanto é um momento de férias, um momento de descanso, de cuidado, para outros é desespero, para outros não vê mais esperança, para outros se encontra nessa situação aqui, sem esperança de poder se salvar do momento em que vive. Mas só que nós vemos que nesse momento, quando ali naquele barco não havia mais esperança, Paulo se levanta e começa a admoestar aqueles marinheiros, aqueles prisioneiros que ali estavam, para que não tivesse medo. Porque o anjo do Senhor havia aparecido a ele e tinha falado que não pereceria ninguém. E o anjo ali, ele mais uma vez reforçou a promessa de Paulo que importa, Paulo, que você vai a Roma. Você vai pregar o evangelho. Então Paulo, ele se encheu novamente de esperança após essa visão e ele passou para todos aqueles ali que estavam no barco para não temer. Não temer, porque ninguém vai morrer. Nós vamos conseguir. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar nesse momento? Nós vamos conquistar a nossa vitória. Não importa o seu desespero, o seu medo. Lembre-se, nós temos um Jesus misericordioso, que Ele está do céu olhando para nós. E Ele está preparado para, com as tuas mãos maravilhosas, nos proteger, nos guardar, nos abençoar, para que nós possamos conseguir passar por este momento difícil. Então nós vemos nessa passagem que o barco foi e chegou um certo momento que aquele barco não teve mais como prosseguir e aquele barco ele se espedaçou e todos chegaram a nado numa ilha chamada Malta. O que eu quero dizer? O Senhor, ele não parou a tempestade. Se nós formos para os evangelhos, nós vemos algumas vezes Jesus parando a tempestade. Nós vemos que Jesus, quando ele apareceu no mar na quarta vigília, que Pedro andou sobre as águas, Jesus resgatando Pedro, Jesus deu a ordem para o vento parar. Mas nesta passagem de Paulo, o vento ele continuou da mesma forma. O que eu vejo aqui é uma mudança de pensamento. Enquanto aqui no versículo 20 eles não tinham mais esperança. Eles não tinham mais esperança de salvação naquela situação. No versículo 22, Paulo já aparece cheio de ânimo, já aparece demonstrando aqueles marinheiros que eles não precisavam temer, que eles conseguiriam. E mais à frente nós vemos que aqueles povos ali todos se alimentaram, o navio ele se espedaçou, mas todos chegaram a nado na ilha são e salvo. O que eu quero dizer nesta noite? Talvez você olha para a circunstância e acha que a circunstância nada vai mudar. Mas neste momento, o Senhor está me dando a sua mente, o seu coração. E você com esperança, com fé, com uma mentalidade positiva, que você vai sair dessa situação, você vai conseguir chegar na sua ilha, nem que seja nado, mas você vai chegar são e salvo e alimentado. Porque antes deles pular ao mar para abandonar o navio, eles se alimentaram. Então você vai estar alimentado, mesmo que seja nado, você vai chegar são e salvo. Porque o Senhor é aquele que nos guarda e cuida de nós. Amém? Então, Paulo chegando na ilha de Malta, a palavra fala a palavra fala que ali eles teve um momento ao qual todos reunidos em volta de uma fogueira, veio uma cobra, mordeu a mão de Paulo, mas Paulo sacudindo a cobra, jogou ao fogo e ali ela morreu. Aos moradores que estavam naquela ilha, eles falavam entre si: com certeza este homem é um assassino, porque ele
não morreu no mar, mas vai morrer com a mordida de cobra. Mas a palavra fala que dano nenhum Paulo sofreu. E aquilo serviu para criar uma fé naquela ilha, porque Paulo ali curou várias pessoas, incluindo o pai daquele governo que havia naquela ilha naquele momento. E ali Paulo pregou a palavra durante 3 meses. Ali muitas pessoas foram curadas e com certeza muitas pessoas foram salvas. E Paulo seguiu a sua viagem. Chegando a Roma, Paulo teve ali a condição, através dos seus julgamentos, teve o privilégio de poder ficar na sua casa, guardado por um soldado. E ali durante 2 anos, Paulo continuou pregando a palavra do Senhor, instruindo aqueles irmãos que havia ali, ganhando vida ao reino do Senhor. E Paulo não parou a sua missão. Paulo pregou até o último momento da sua vida. No versículo 30 do capítulo 28, nos diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, o que nós aprendemos? Paulo, com tudo que ele passou, todos os impedimentos que houve na vida de Paulo, ele conseguiu cumprir o desejo do seu coração, que era de estar em Roma, pregando a palavra do Senhor e anunciando o reino do Senhor através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não é naufrágio, não é lutas, dificuldades, mesmo que você precise nadar, mesmo que cobra possa te morder, não importa o que aconteça, você vai conseguir cumprir o desejo do seu coração, porque Paulo conseguiu, porque o Senhor era com ele, e o Senhor também é conosco. Amém? Continuando, no livro de Romanos, capítulo 1, nós temos o início da carta a qual Paulo escreveu Romanos. Uma coisa interessante, irmãos, a luta que Paulo passou para conseguir chegar até Roma, as dificuldades, porque ele cita aqui no versículo 10 que várias vezes foi impedido, nos trouxe uma riqueza imensurável. Porque se Paulo, quando ele desejou ir a Roma, se Deus já tivesse cumprido aquela vontade dele e tivesse ido, com certeza nós não tínhamos a carta aos Romanos. Paulo escreveu essa carta aos Romanos pela dificuldade que ele havia de estar lá, e a desejo era tanto, então ele, antecedendo, ele escreveu uma carta aos Romanos, ensinando os irmãos daquele lugar. Então isso foi gravado na história, ficou gravado, porque as lutas que Paulo teve de chegar até ali, fez com que Paulo tivesse essa iniciativa de escrever. Porque se nós quando nós temos desejo de falar algo com alguém, se nós temos oportunidade imediata, se não encontramos pessoalmente, nada fica registrado. Mas se eu não tenho oportunidade de ficar pessoalmente, então o que acontece? Eu vou mandar um zap, eu vou fazer uma ligação, eu vou mandar um e-mail, e isso fica registrado. Então o fato de Paulo escrever essa carta, isso ficou registrado, e hoje é uma riqueza para nós estarmos aprendendo. Amém? Paulo já inicia no capítulo 1, ele já se apresenta aos irmãos como servo. Vamos estar lendo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós vemos que Paulo, ele já se apresenta como o servo do Senhor Jesus Cristo, como um trabalhador. Nós fomos na palavra servo, também significa escravo, serviçal, aquele trabalhador braçal, aquele que faz, que não espera por ninguém e ele tem que fazer. Então Paulo já se apresenta aqui: eu sou um servo, eu faço, eu vou, eu viajo, eu passo noites acordado, eu posso ser açoitado porque eu sou servo, e eu estou aqui como servo para servir o evangelho do meu Jesus Cristo. E ele aqui
E ele aqui também se apresenta como apóstolo, porque Jesus Cristo o separou para tal. Então nós vemos aqui, irmão, antes de ser apóstolo, Paulo era servo. Então não importa a nossa posição. Antes de nós sermos o presbítero, o diácono, o evangelista, o pastor, nós somos o servo. Antes de nós sermos o líder do louvor, do ciclo de oração, não importa o que você faça. Lembre-se, você é um servo e você está trabalhando para a obra do Senhor. Seguindo, Paulo, ele começa a apresentar Jesus Cristo como homem, como descendente de Davi, falando que ele nasceu na casa de Davi. Então ele apresenta Jesus como um homem nascido de carne, como verbo encarnado. Então Jesus era um homem que nasceu e morreu, e só que foi ressuscitado. E no versículo 5 nos diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então Paulo está explicando, esse Jesus que nasceu de homem, que morreu, foi ressuscitado, por ele nós recebemos a graça e o apostolado do Senhor. E pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé. Aqui é bastante interessante, irmãos. Paulo, quando ele cita aqui, nós recebemos a graça para a obediência à fé. Então a graça que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz é para que nós vivemos em obediência à fé em Cristo. Muitas das vezes, equivocadamente, muitas pessoas, por ter o privilégio da graça, acham que pode viver de forma promíscua, no pecado. O Senhor é a graça do Senhor que me salva. Só que aqui Paulo deixa claro, a graça que recebemos do Senhor Jesus é para a obediência. Então, se nós não conseguimos viver com obediência, isso significa que nós não temos a graça. E a graça não é para qualquer um. A graça é para aqueles que têm fé. Aqueles que acreditam no Evangelho, que acreditam que é um Deus no céu, que com o seu amor infinito mandou um filho para na cruz morrer, para nos perdoar e nos dar o direito da salvação através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a graça, ela tem que viver na obediência. Amém? Nós seguimos mais à frente, o tempo ele não para. Meu Jesus. Paulo, no versículo 18, ele fala sobre a ira manifestada de Deus. Vamos estar lendo, porque lendo nós vamos estar entendendo bem. E com certeza os irmãos que leu essa passagem, ela é muito bem explicada. Porque é manifestada a ira de Deus desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, porque o que Deus se pode conhecer neles é manifesto, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, claramente se veem na criação do mundo, sendo entendida pelas coisas que estão criadas. Nós vemos aqui, irmãos, a necessidade é uma necessidade universal que temos. Paulo, ele explica aqui, eu vou estar lendo o meu resumo para nós não perder tempos. Paulo explica que todos, tanto judeus ou gentios, precisam crer no Evangelho de Jesus Cristo. E a tese explicada por Paulo, a partir do versículo 16 de Romanos, é definida sempre nos capítulos seguintes. Nós podemos aprender, pois Paulo ele enfatiza que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. E ele enfatiza primeiro o judeu e também o grego. Por que ele fala primeiro o judeu, também o grego? Porque o judeu foi o povo ao qual o Senhor escolheu para vir o Evangelho até nós. Então Paulo estava simplesmente dizendo,
é para o judeu e também para o grego. E grego aqui, ele somos nós, os gentios. Então aqui ele está falando assim, primeiro para o judeu, mas também ao grego. Por quê? Os judeus foram os primeiros que receberam. O judeu foi o Abraão, quando ele foi chamado pela fé, ele foi o primeiro judeu. E a sua descendência, Jesus, quando ele veio, os primeiros que ouviram a palavra do Senhor foi os judeus. Então, primeiro judeu, depois os gentios. Amém? E ele enfatiza que o evangelho é para todos. A mensagem pregada por Paulo e outros também que pregavam naquela época, no primeiro século, não foi uma invenção do homem. Veio de Deus como um meio escolhido para salvar os pecadores. A salvação é para aqueles que crêem no Senhor. Embora o evangelho inclua mandamentos para serem obedecidos, o evangelho não é um sistema de justificação. Nós temos que entender isso, irmãos. O evangelho não é um sistema de justificação em obras, na lei, mas é pela fé em Cristo. Justificar o evangelho somente por ações, por obras, ela não nos dará a salvação. A salvação vem por Jesus Cristo através da fé. Amém? Nós seguindo mais à frente, nós vemos aqui que Paulo ele explica que Deus revela a vontade dele na palavra e nas escrituras. Mas o caráter e o poder de Deus se revela pelas obras da criação. Veja que interessante. O caráter e o poder de Deus, ele se revela pelas obras da criação. O que é a obra da criação, irmãos? Olha ao seu redor. Veja os céus, a terra, os planetas, os rios, as plantas, os animais. Quantas coisas que nós vemos ao nosso redor que nos revela que há um Criador, nada é por acaso. E esse fato nos traz responsabilidade sobre todos, para buscar a Deus e deixar a desobediência sem desculpa. A desobediência, irmãos, não tem desculpa. Não existe desculpa para a desobediência, porque Deus ele se revela através de todas as coisas. Amém? E um erro, ele sempre vai, quando nós cometemos pecados, um erro, ele sempre vai levar ao outro. Quando nós fomos olhar para a vida de Davi, quando ele cometeu o pecado de adultério, do adultério, ele foi para o pecado de trapaça, né? Que ele tramou contra Urias. Da trapaça, ele foi para o pecado de assassinato. E assim se foi. Então, assim, hoje também não é diferente. Um erro sempre vai levar a outro erro. Então, nós temos que estar atentos de não estarmos no erro, mas sim debaixo da graça do nosso Jesus Cristo. Uma vez que o homem nega a existência de Deus ou perverte a natureza do Criador, outros pecados brotam. Pessoas impressionadas com a sua própria inteligência e capacidade de raciocinar inventam deuses feitos de imagem de homens ou até de animais. Essa é uma coisa que Paulo falou também nessa passagem. Aqueles homens, para justificar os seus pecados, criavam deuses para conforme seu pecado, sobre a sua pecaminosidade. Aqui que ele está explicando. E assim negando a santidade e a perversão de Deus justo. E justificando todo tipo de perversidade, incluindo relações homossexuais. Aqui Paulo fala sobre mulheres se inflamando entre mulheres, homens, mudando a natureza. E ele explica muito bem. E Deus não autoriza o pecado, mas deixa o homem praticá-lo. Porque aqui Paulo, quando ele fala aqui desses pecados, irmãos, ele fala que ele deixou os homens para a sua própria sorte. Nós vemos que Deus ele nos revela, ele se revela a nós, ele nos ensina. Só que quando nós começamos a ter uma vida no pecado, conhecendo a criação de Deus, e nós vamos encontrando desculpas
para o nosso pecado, pelos nossos atos, sempre há uma justificativa. E nós vemos aqui que Deus, ele deixa pela sua própria sorte. Aqui ele deixa que o pecador, ele vive, quanto mais um abismo vem chamando o outro abismo. Quando o nosso Marco acabou de escrever aqui, o presbítero Marco, um abismo busca o outro abismo. E não é diferente aqui nessa passagem. Paulo está falando, você que procura ser pecado, se justificando, arrumando desculpa para o seu pecado, você vai ser entregue à própria sorte, você vai estar se entrega sobre a ira do Senhor, e você vai estar sempre caminhando no pecado, na devação, porque Deus, ele nos ensina, Deus, ele nos mostra o caminho da verdade, mas quando nós rejeitamos essa verdade, e nós deixamos de ser obediente ao Senhor, o Senhor nos entrega a própria sorte. E aí vem a apostasia, né? E Paulo aqui no versículo 29, ele fala dos apóstatas. Os apóstatas. E os apóstatas, estando cheios de todas as iniquidades, fornicação, malícia, avarência e maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, sendo murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriados, juriadores, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes aos pais. Todos esses são aqueles ao qual o Senhor entregou a sua própria sorte por não dar valor à glória do Senhor que foi revelado. Aqui Paulo está falando daqueles que teve a glória revelada e deixaram ela ir. Começaram a criar deuses para justificar o seu próprio pecado. Se nós formos trazer para o dia de hoje, isso não é segredo para ninguém, quantas igrejas surgiram nos dias de hoje para justificar o seu próprio pecado, daí criou igrejas de homossexuais, outras igrejas que não precisam do casamento, são coisas que Paulo aqui estava dizendo, entregando o seu próprio pecado, foi criando deuses, foi criando desculpas para o seu pecado. Então, uma desculpa para o pecado, e vive como se fosse de Deus, mas na verdade estão entregues às suas próprias sortes. Amém? Irmãos, o relógio ele não para. No capítulo 2, vamos estar aqui só no início mesmo, que é bastante interessante, quando Paulo ele começa a escrever dizendo: pelo que és indesculpável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque no que julgas a outros te condenas a ti mesmo, pois tu que julgas praticas o mesmo. Aqui Paulo está falando daqueles que julgas, está falando do julgamento. E Paulo está falando que é indesculpável aquele que julga o outro. Em Mateus 7,2, Jesus também ele nos ensina, no capítulo 7,2, no versículo diz assim: porque com o mesmo juiz que julgares, sereis julgados, e com a medida em que tiveres medido, medirão a vós. Aqui Paulo enfatiza que a bondade de Deus, que traz o arrependimento a nós, aos humanos, ele não é o cumprimento da lei. Não o cumprimento da lei. Às vezes somos levados a condenar a prática dos outros e esquecemos que também somos pecadores. Não temos condições de escapar do julgamento divino pelo simples cumprimento da lei. Aqui Paulo, quando está falando sobre o julgamento dos homens, é porque naquele tempo os judeus eles julgavam o seu próximo através da lei, através do Pentateuco. Eles se achavam uns mais santos do que o outro. E Paulo ele está trazendo aqui que todos nós somos pecadores, que todos nós também seremos julgados, mas por um juiz, que é Cristo Jesus.
Então Paulo está falando, você julga o outro, só que você julga o outro pelo pecado que ele comete, mas você comete o mesmo pecado. Então Paulo está aqui alertando, você não julga o outro por aquilo que você também faz. Então, lembre-se que todos nós somos falhos, nós somos pecadores, e todos nós dependemos da misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, ela é aquela que renova todos os dias. E sem ela, nós nada somos. Amém? Continuando aqui, todos os judeus ou não são culpados, todos os judeus ou não são culpados e merecem a ira de Deus. E nesse contexto que Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas, todo aquele que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por Deus. O que Paulo está falando aqui? Todos aqueles que pereceram, que morreram, que se perderam sem conhecer a lei de Deus, eles também perecerão. E aqueles que conhecem serão julgados pela lei. Então aqui o que Paulo está trazendo? Aquele que nunca ouviu o evangelho, aquele que nunca ouviu sobre a graça do Senhor e morreu, eles também perecerão sem esta lei de ter aprendido isto. Mas aqueles que conhecem serão julgados por elas. Então nós vemos aqui que nós que conhecemos a lei do Senhor, a graça do Senhor através da graça dele, nós seremos julgados por ela. Aqui nós voltando atrás, daí nós vemos aqueles que pecam e são jogados à sua própria sorte. Amém? Vamos estar indo mais para frente, porque o tempo nos espera. No capítulo 3, Paulo, ele começa iniciando dizendo, qual é a vantagem do judeu? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Daí tem um ponto de interrogação. Ou que utilidade há na circuncisão? Muitos em todas as maneiras, primeiro, certamente, porque a palavra de Deus lhe foram confiada, porque se alguns deles foram incrédulos, a incredulidade deles terão aniquilado a verdade de Deus, de maneira nenhuma. Antes seja sempre Deus o verdadeiro e todo homem mentiroso. Aqui, o que Paulo está ensinando aqui? O judeu, ele se achava superior aos gregos, ao gentio, por serem circuncidados. E Paulo estava falando aqui, que vantagem há você que é circuncidado se você comete as mesmas coisas daqueles que não são? O que Paulo está ensinando a trazer para os nossos dias? Que vantagem é nós estarmos na igreja, seguindo as disciplinas da igreja, só que nós estamos cometendo os mesmos atos daqueles que estão lá no mundo. Então o que Paulo está falando? Que vantagem tem você que é circuncidado e comete as mesmas coisas que aquele que não é? Então, irmãos, o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós sermos batizados e estarmos cometendo as mesmas iniquidades daqueles que estão no mundo, não se engane, nós que estamos dessa forma, nós não temos vantagem nenhuma diante daquele que está no mundo, na devastação do pecado. Nós vamos só termos vantagem em relação àqueles que estão perdidos no mundo, se nós estivermos na presença do Senhor fiéis, obedientes aos seus mandamentos, seguindo fielmente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos um dia ir morar no céu. Se nós estamos na casa do Senhor, criando deuses, como Paulo ensinou no capítulo 2, criando Deus para justificar o nosso pecado, nós não temos vantagem nenhuma em relação àquele que está no pecado. É isso que Paulo está aqui ensinando no capítulo 3.
E no capítulo 4, irmãos, no outro capítulo no qual nós vamos estar falando nesta noite, Paulo fala sobre a justificação, ele enfatiza que a justificação é somente pela fé e não pelas obras. E ele começa citando sobre Abraão, falando de Abraão. Então vamos estar lendo aqui o resumo ao qual tem aqui. Paulo inicia questionando o que Abraão tinha conseguido segundo a carne. Ele inicia aqui no capítulo 4 questionando o que foi que Abraão conseguiu segundo a sua carne, ou pelos seus próprios méritos, sobre os seus esforços. Em Isaías 51, versículo 2, a palavra nos diz assim: ele foi chamado, falando sobre Abraão, né? Ele foi chamado abençoado e teve sua descendência multiplicada por Deus, mas é a justificação. O que está falando aqui? Que Abraão ele foi chamado e abençoado e teve a sua descendência multiplicada por Deus, mas não pela carne de Abraão, mas pela fé. Que nós sabemos que a descendência que nós, hoje, nós gentios, nós também fazemos parte da descendência de Abraão, porque nós temos a mesma fé ao qual Abraão creu em Deus. Se a justificação fosse uma conquista, ele poderia se orgulhar do que conseguiu. O que Paulo está falando? Se a justificação fosse uma conquista, então Abraão podia se orgulhar, né? De tudo que ele conseguiu. Mas nós temos certeza que ele não se orgulhou diante de Deus. Abraão foi justificado não por obras. Ele foi justificado pela fé ao qual ele tinha na presença de Deus. Paulo ele faz uma explicação muito interessante mais à frente, mostrando sobre a justificação da fé e pelas obras. E Paulo ele fala sobre o trabalhador, sobre o salário. Paulo faz a comparação entre o salário e a justificação. Ele argumenta que o salário de um trabalhador não é um favor, mas é uma dívida. Tipo, se você tem um funcionário e ele trabalhou para você, então o salário que você pague ele não é um favor. Você não está fazendo um favor àquela pessoa. Você está pagando por algo que ele fez. Então, se o trabalhador não trabalha, então não pode receber o salário, pois ele não merece. Então, se o seu funcionário não trabalhou, então ele não vai ter o salário. Por quê? Porque ele não produziu, ele não merece ganhar aquele salário, que é o que o Paulo está comparando. E então, daí Paulo está falando diferente. A justificação é um favor, a justificação que é pela fé. Portanto, não é uma dívida. Então, o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário foi um favor ao qual, pelo seu grande amor, ele nos deu. Não é dívida. Não é que o Senhor devia a nós para que ele pudesse morrer na cruz. Ele, pela sua graça, ele justificou ali na cruz do Calvário para nos dar o direito da salvação. Então, nós somos sendo os pecadores, não merecendo, ele nos deu pela graça. Então foi um favor que o Senhor nos fez, nos deu, mas através do seu amor. Diferentemente do salário, a justificação é um favor, portanto não é uma dívida. Deus dá porque ele quer e não porque ele está nos devendo alguma coisa. O desempregado não tem direito ao salário, da mesma forma que nós, humanos, não merecemos ser justificados, pois nada pode fazer para receber a justificação. O que nós podemos fazer? Nada, né, meus irmãos? Mas, ao crer em Jesus Cristo, o pecador é aceito imerecidamente diante de Deus. É isso que Paulo está falando. Ao crer em Jesus, meus irmãos, ao crer em Jesus Cristo, nós somos aceitos por eles. A justificação é pela graça de Deus somente. Por isso, quem crê em Jesus deve ficar feliz
por esse ato divino. Paulo complementa com a citação de Davi, mencionando que a imputação dessa justiça é uma bem-aventurança e felicidade. Assim, Davi também declara: feliz o homem a quem Deus imputa a justificativa sem as obras, dizendo: felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz o homem que o Senhor não imputa o seu pecado. Amém? Então nós finalizamos aqui, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido, que nós continuamos buscando do Senhor, aprendendo mais e mais da tua palavra. Amanhã é o nosso presbítero Marco de Suíno, que vai estar dando continuidade, né, a partir do capítulo 5, e que nós todos possamos estar atentos, orando um pelos outros, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Nós somos necessitados que oramos um pelos outros. Nós estamos vivendo os momentos difíceis, mas graças a Deus que nós temos a nossa fé firmada em Cristo, e com certeza amanhã seria um novo dia. E nós vamos vencer, nós vamos continuar batalhando. Sempre consciente, irmãos, que essa semana mesmo eu comentei com um amigo meu que nós estamos vivendo num momento em que nós cristãos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, que buscamos entender os momentos atuais, nós temos dois sentimentos. Nós temos um sentimento de alegria. Por que de alegria? Porque quando nós olhamos para o que está acontecendo em nosso redor, o momento atual, muitas conspirações, governos, nós vemos que a palavra do Senhor, ela não mente, que tudo que nós aprendemos através da palavra do Senhor, dos últimos dias, as coisas que aconteceriam, ela está estampada no nosso dia a dia. Então nós sentimos eu sinto assim um regozijo de ter a convicção que realmente nós temos uma fé genuína, que realmente nosso Jesus ele está aí, tudo o que ele falou, tudo que os profetas se cumpre cada dia. Então nós se alegramos de ver tudo aquilo que o Senhor nos ensinou se cumprindo. Mas ao mesmo tempo nós nos entristecemos, porque são muitas vidas que se vão, quantas pessoas que estão sofrendo, passando por lutas. Então nós entristecemos por nosso companheiro, pelo nosso próximo, por tudo que acontece, mas nós também nos alegramos pelas promessas que o Senhor tem dado e tem se cumprido. Amém? Então vamos estar firmes, orando, e sempre na presença do Senhor. Logo, logo nós vamos poder estar de volta na casa do Senhor, na igreja do Soe. Vamos estar orando para finalizar. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento ao qual nos concedeu de podermos falar mais um pouco da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um nos Teus lares, trazendo paz, ó Deus, ao coração de cada um, trazendo livramento, ó Pai, trazendo, ó Deus, esperança, ó Deus, àqueles que não há mais esperança. Ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, que a Tua cura, a Tua misericórdia possam alcançar e visitar a cada um, trazendo cura, ó Deus querido. Aquele que está desempregado, ó Pai, mesmo nas dificuldades do momento, empresas paradas, empresas sendo fechadas, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai abençoar o seu próximo, vai abençoar aquele que pode estar ali ofertando, ajudando, e todos nós juntos, ó Deus, podemos vencer este momento. Que o Senhor possa estar abençoando, trazendo paz, alegria no coração de cada um. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Irmãos, muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, e que todos nós possamos continuar firme, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Fique na paz.